Ok, pessoal? Então, voltando aqui a nossa continuação da aula, não sei se vocês já fizeram, nós fizemos juntos aí, né? A correção daqueles dois exercícios da aula passada, né? O diagrama do Sol, o diagrama de tempo do Sol e da Lua, né? Fizemos então dois exercícios, vamos dar continuidade à nossa aula aqui, unidade 5.0, hoje está um pouco frio. Unidade 5.0, Almanaque Náutico Brasileiro e tabelas do nascer e pôr do Sol e da Lua. Tá certo, pessoal? Vamos lá, dando continuidade aqui, então. Só para repetir esse primeiro slide, o objetivo da nossa unidade 5.0 é empregar o NB para obtenção das coordenadas dos astros. Já fizemos isso para o Sol e para a Lua, vamos fazer agora nessa aula para um planeta, Júpiter, né? Que é os 4 planetas que têm a mesma capacidade para pegar as coordenadas astronômicas, e uma estrela, a Unilan, né? Também ela vai servir como exemplo para vocês pegarem as coordenadas astronômicas de qualquer estrela no almanaque náutico, né? Então, empregar o almanaque náutico para obtenção das coordenadas dos astros e calcular os instantes do nascer e pôr do Sol e da Lua. E para a gente só demonstrar, né, qual foi o exercício que a gente fez, o exercício 1, né? Diagrama de tempo do Sol. Um navegante na posição estimada, latitude 23 graus e 30 minutos sul e longitude 042 graus 40 minutos oeste, calculou para o astro Sol o HG, ângulo horário de Greenwich, de 345 graus 59 minutos. E a declinação do astro Sol de 15 graus 52,7 minutos norte. Não esquecer que declinação tem lado. Apresente o diagrama de tempo e calcule a colatitude, o ângulo no polo T1 e a P, distância polar do Sol, né? Esse exercício, como eu já falei a vocês, é um dos exercícios que vai estar na prova, vai estar na vida de vocês, que é exatamente você encontrar os elementos conhecidos do triângulo esférico de posição. Com esses elementos conhecidos, né, colatitude, distância polar e ângulo no polo, esses 3 elementos aqui que permitem que você use trigonometria esférica para ir em busca dos outros elementos que são os elementos desconhecidos, né? O ângulo no zênite, daí a gente acha o azimuth verdadeiro, e a distância zenital, que a gente vai achar a altura calculada, né? Daí chegamos nos elementos determinativos da reta de altura, né? O azimuth verdadeiro e a diferença de alturas, essa altura calculada que a gente conseguiu com a distância zenital e a distância verdadeira que a gente vai tirar com o sextante, depois fazer a correção das alturas numa nova aula aí que a gente vai fazer, tá certo? Então chegamos para esse exercício aí, a gente chegou aos resultados. Colatitude 66 graus 30 minutos, ângulo no polo era leste, foi leste, 56 graus 41 minutos, e distância polar 105 graus 52,7 minutos. Certo, pessoal? Então, esses foram os resultados do primeiro, o diagrama de tempo do Sol, exercício que a gente acabou de fazer, né, no vídeo MP4 anterior a esse. E fizemos também o exercício 2, que foi o diagrama de tempo da Lua, né? Um navegante na posição estimada, latitude 23 graus 30 minutos sul e longitude 0,73 graus 20 minutos leste, calculou para a Lua o ângulo horário de Greenwich, 220 graus 41,5 minutos, e declinação 23 graus 06,2 sul. Apresente o diagrama de tempo e calcule a colatitude, o ângulo no polo e a distância polar da Lua. E para esse, a gente achou os seguintes resultados, né? Colatitude 66 graus e 30 minutos, ângulo no polo leste 0,65 graus 58,5 minutos e distância polar 66 graus 53,8 minutos. Pessoal, essa é a prática da navegação astronômica, por isso que esse vai ser um dos exercícios da prova, que a gente falou que vai dar a posição estimada do observador, vai dar a hora da observação e o astro. Com isso, então, vai ser pedido para vocês os elementos conhecidos do triângulo esférico de posição. São esses 3 aí que a gente já fez para o Sol, para a Lua e vamos pedir nessa aula fazer outros 2 problemas para planeta e para estrela. Mas então vamos voltar à nossa aula aqui agora, certo? E para essa aula então é fundamental, né, acompanhar com essa publicação, né? Essa publicação e também essa aqui a
a folha de instrução. Essas duas publicações a gente vai continuar usando nessa aula agora, tá certo, pessoal? Então, vamos dar continuação na nossa aula aqui, certo? Olha lá, Almanaque Náutico, a finalidade, está escrito no Almanaque Náutico, fornecer ao navegante sob forma conveniente, ou seja, de maneira que o navegante possa ter acesso com facilidade, como a gente está mostrando para vocês, os dados necessários à prática da navegação astronômica no mar. Então, como é que é a forma conveniente? Eu entro lá com o dia do ano que eu estou trabalhando, tirei a altura do astro, né? A hora, e daí, pelo dia do ano, a hora e o astro, eu consigo tirar então as coordenadas HG e declinação para Sol, Lua e planetas, ou então HG do ponto vernal, RV e declinação, né? Para declinação também para os outros astros das estrelas, né? Então é isso que a gente vai fazer aí, ó. A página diária do ANB, a ANB eu falei para vocês, a página diária, ela é chamada de página diária, mas ela vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro, sempre de 3 em 3 dias. Então é importante, quando entrar na página diária, você sabe que dia você está entrando. Se for o primeiro dia em cima, se for o segundo dia numa parte de meio e a parte de baixo é o terceiro dia. Então é importante acessar a página diária de forma correta, né? Então, nas páginas diárias do ANB, ela fornece o ângulo horário de Greenwich, a HG, e a declinação do Sol, da Lua e dos 4 planetas Júpiter, Marte, Vênus e Saturno, né? Os 4 planetas, é só vocês olharem aí, eu sugiro que quem queira acompanhar a aula vai estar aí com essa nossa publicação, daí abre uma página diária lá, é só acompanhando aí a partir da página diária, certo, pessoal? Vamos acompanhar com a página diária. Tá? Então aí tem todas mostrando aí o Sol na página da direita, a Lua e os planetas na página da esquerda aqui, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Prosseguindo, tem o HG do ponto vernal, que é a primeira coluna aqui da página da esquerda, né? HG do ponto vernal, ele tem só ponto vernal lá em cima, né? Daí o HG vem escrito embaixo, então aqui nós temos, para qualquer hora, a gente tem o valor do HG do ponto vernal e o valor da ascensão reta e da declinação na coluna das estrelas, que aqui logo depois dos planetas vem estrelas, aí tem o nome das estrelas, 57 estrelas listadas em ordem alfabética, logo depois as duas coordenadas que nos interessam. ARV, ascensão reta-versa. Lembra o que é ascensão reta-versa? É o ângulo entre o ciclo horário do ponto vernal e o ciclo horário da estrela, medido de leste para oeste. Lembra? Não é a coordenada do sistema de coordenadas equatoriais oranográficas. A coordenada é ascensão reta, que é aquela dos astrônomos, né? Ascensão reta e declinação. Ascensão reta, que é a ascensão reta, é a coordenada, né, medida no equador celeste, né, no equador celeste, medida entre o ciclo horário do ponto vernal e o ciclo horário do astro, mas de oeste para leste, no sentido contrário da musiquinha. Que nós temos o ARV da estrela e temos a declinação, 57 estrelas usadas em navegação astronômica, né? Dados para o Sol e Lua, como crepúsculo, nascer e o pôr, passagem meridiana, equação do tempo, idade e fase da Lua. É nessa parte aqui que tem o Sol e a Lua, né? Tem também aqui essa parte dos fenômenos, certo? Essa parte dos fenômenos que eu já falei para vocês. Essa parte aqui, ó, toda essa parte que a gente vê aqui, sistema de coordenadas dos astros, é com HMG, então um TU, tempo universal, que tem escrito aqui em cima. Já a parte dos fenômenos é em HML, hora média local. Então, por isso, temos que entender aquilo que foi ensinado lá na parte de a medida do tempo, para entender o que é HMG e o que é HML, né? Então, essa parte toda de dados para o Sol, Lua, crepúsculo civil, náutico, início ou término, né? É dado todo em HML, certo? Então, hora média local. A gente vai ver isso na próxima aula, tá, pessoal? Na próxima aula a gente vai estar já vendo essa parte dos fenômenos, que é outra questão que vai cair na prova, né? Temos essa das coordenadas astronômicas e uma questão de fenômeno também vai cair na prova, um problema de fenômeno, né? Mas vamos lá, prosseguindo aqui. Os argumentos de entrada no Almanaque Náutico Brasileiro são data, dia e mês do ano da observação, o valor inteiro da hora média de Greenwich, HMG, ou tempo universal, HMG inteira, menor e mais próxima do instante da observação. Como a gente já observou e demonstrou para vocês na aula anterior, né? Sempre que a gente entra
1 hora, sempre tem aquele acréscimo ao AHG. O acréscimo ao AHG é por isso que a gente então tem que entrar na hora inteira menor, mesmo que seja 13 horas, 59 minutos, 59 segundos, eu vou entrar no Almanaque Náutico às 13 horas. Daí vou pegar naquela páginas amarelas, páginas numeradas em algoritmos romanos, os 59 minutos, 59 segundos correspondentes ao acréscimo, aquele astro que eu estou observando, que eu estou querendo fazer minha linha de posição astronômica. Certo, pessoal? Então é importante isso, tá? Hora média de Greenwich inteira, menor e mais próxima. Na página diária a gente entra com dia e mês da observação, que vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro, e a hora média de Greenwich. A hora vai de 0 hora até 24 horas. Tem todas essas horas aí no nosso Almanaque Náutico, né? Tábuas de acréscimos e correções, daí sim, são essas tais páginas amarelas, né? Página amarela, novamente, chamando a atenção dos senhores, né? São aquelas páginas que ficam no final do Almanaque Náutico lá de 2020, do que vocês vão ter a bordo, né? Então, essas são as páginas de acréscimos e correção, sendo que a primeira delas, né? A página 1 em romano, a primeira página amarela aqui, é exatamente aquela conversão de arco em tempo, certo, pessoal? Então, as tábuas de acréscimo e correção são 60 tábuas, que são essas páginas amarelas, nós temos aqui no nosso Almanaque Náutico aqui de 2011, numeradas em romano. Então nós temos ela, né? Você procurar numeração em romano e tem para cada minuto, 1 minuto, 2 minutos até 59 minutos, né? Vai de 1 minuto até 59 minutos. Não, vai de 0 minuto até 59 minutos, tá? Então tá lá, tem 60 tábuas. Essas tábuas nós temos 6 colunas cada uma, 7 na verdade. A primeira é para dar os segundos, né? Tem 0 minuto, daí vai de 0 a 60 segundos. Temos os minutos e os segundos, né? E as 3 colunas da esquerda, então nós temos os acréscimos. Por que são 3 colunas? Porque varia o tipo de astro. Primeira coluna para Sol e planeta, segunda coluna para ponto vernal e a terceira coluna para a Lua, certo? E as 3 colunas da direita para cada minuto, nós temos aqui essa correção de V ou D. Lembra? V ou D são correções. V de correção de ângulo horário e D correção de declinação. Então essas correções, quando a gente pega aquele valor lá na página diária, a gente vai vir aqui e ver qual é o valor da correção, como a gente já fez com o Sol e para a Lua. Tá certo, pessoal? Vamos prosseguindo aí, certo? Correções às irregularidades do movimento dos planetas e Lua em ângulo horário de Greenwich, esse Vzinho meio inclinado itálico, ou em declinação, que é o Dzinho meio inclinado em itálico, a estes astros e ao Sol, né? Correção de planetas e Lua, certo? As estrelas não têm essa correção. Quem tem correção é o ponto vernal, né? Correção só de acréscimo, não correção, tem só acréscimo. E a conversão de arco em tempo é aquela página inicial, certo? Página 1 em romano, a primeira página amarela, que é a tabela para converter medida de longitude em graus para unidade de tempo, para utilização nas fórmulas que relacionam hora média local e a hora média de Greenwich. É aquela relação que a gente vai buscar exatamente Na verdade, essa aqui a gente busca na régua do tempo, né? HG, HL e longitude a gente encontra no diagrama de tempo. Essa aqui a gente encontra na régua do tempo. Quem quer fazer a régua do tempo, quem não quiser pode decorar. Né? Não é tão difícil decorar. Longitude oeste, sinal da longitude é positivo. E longitude leste, sinal da longitude é negativo. Mas diagrama de tempo tem que saber fazer, vai ser pedido na prova. Régua do tempo não, essa relação aqui, cada um vai fazer do seu jeito. Quem quiser pode usar a régua do tempo, como eu já expliquei, tá? É lá que a gente pega, já fizemos alguns exercícios, acho que vocês já estão, mas já fizemos exercícios até do livro, até do Miggins, né? Então é só, quem tiver alguma dúvida, é só falar comigo. E finalmente, fazemos esses exercícios então, calcular o ângulo horário de Greenwich e a declinação do Sol, da Lua, do planeta Júpiter e da estrela Unilã, estrela central do cinturão de Órion, para o dia 9 de agosto de 2011. As HMG, hora média de Greenwich, 11 horas, 9 minutos e 30 segundos. Certo, pessoal? Então, a gente já fizemos o HG, a declinação do Sol e da Lua, com o resultado, fizemos nessa aula mesmo, no primeiro
primeiro vídeo aqui de MP4, e agora vamos ver como nós chegamos ao HG e a declinação de Júpiter e de Alnilam, e no final da aula será pedido 2 exercícios também de diagrama de tempo para esses 2 astros, para Júpiter e para Alnilam. Tudo bem, pessoal? Prosseguindo, então. Cálculo do ângulo horário de Greenwich e declinação de Júpiter, do planeta. Seja, Júpiter é um exemplo, mas podia ser Vênus, Marte ou Saturno também. Então, primeiro, abra o ANB na página indicada pela data, pessoal. Então, vamos pegar a nossa publicação, né? Extrato da Almanaque Náutico aqui, extrato das tabelas astronômicas, e ver aqui a minha página diária. Qual é a página diária? Né? É a página do dia... no dia 9, né? Dia 9 de agosto. Então, programa 9 de agosto. Nosso Almanaque Náutico é de 2011, então basta procurar aqui 9 de agosto que a gente vai estar na página diária, certo? Abra a ANB na página indicada pela data, 9 de agosto de 2011, certo? E o segundo item, né? Estudo, pessoal, que está escrito aqui está na folha de informação, certo? Ó, cálculo do HG é só acompanhar ele na folha de informação, né? Segundo item é, selecione o dia 9. Por que selecionar o dia 9? Porque são 3 dias na página. Nesse caso, 8, 9 e 10. Se você pegar o valor do HG e a declinação de Júpiter lá no primeiro dia, vai estar errado. Vai ser o dia 8. Ou o último vai ser dia 10. Tem que ser no dia do meio. Selecione o dia 9. Na coluna Júpiter, leia o valor do HG e da declinação para as HMG 11 horas. Hora inteira menor e mais próxima, como foi recomendado, né? Então, a gente entra lá na coluna de Júpiter, né, no dia 9 e às 11 horas. E vimos lá, aqui, ó, os 2 valores para mim aqui, ó. O HG 84 graus 56.2. Vamos ver se está certo. 84 graus 56.2, ver se vocês acham isso aí também no Almanaque Náutico de vocês. E a declinação. A declinação é sempre aquela questão, pessoal. Vem aqui, ó, o valor que está aqui lançado nas 11 horas de Júpiter é só 27,7 minutos. Mas, na verdade, não é só isso, porque tem esse N13, né? Norte 13, seria 13 graus norte, que para efeito de economia ou de não ficar também muito cheia a página, né? Eles ficam, digamos assim, é como se fosse repetido ali sem precisar lançar, né? Então, na verdade, a declinação vai ser 13 graus, 27,7 minutos norte. Tudo bem? Caminhamos aí, chegamos já então, certo? Na primeira versão, né? O HG de Júpiter para a hora cheia menor e mais próxima, já que a hora que a gente está buscando é 11 horas, 9 minutos e 30 segundos. De onde vão sair os 9 minutos e os 30 segundos? Lá da página de acréscimo, certo? A gente tem que entrar lá na coluna de planetas, aos 9 minutos e 30 segundos para ver qual vai ser o acréscimo que eu vou ter para o HG. E a declinação? A declinação a gente vai ver no próximo item, né? Que precisa daquela correção. Aliás, para o HG também vai ter a correção de V. Júpiter tem V e D, certo? Vamos lá. Anote o valor das correções V e D no rodapé da coluna Júpiter. Vamos lá ver, então, aqui no rodapé da coluna Júpiter, quais são o V e D que eu tenho aqui. Tem o V 2,3 minutos e o D 0,0 minutos. A gente vê que o V não tem sinal, mas olha só, se a gente olhar aqui Vênus nessa mesma data, está lá, o V de Vênus é menos 0,6. Então, onde tiver negativo, é negativo. Onde não tiver nada, é positivo, no caso do V. O D não, o D sempre tem aquela relação entre as duas horas da declinação, certo? Então, ó, o V é 2,3. Então, já sei que o V de Júpiter é 2,3. Anote o valor das correções V ou D, que é mais 2,3. E o D é 0,0 que está lançado aqui, mas e compare para fazer o sinal do D, só comparando-se para a hora imediatamente superior, 11 horas para 12 horas, a declinação de Júpiter aumenta ou diminui, pois consoante essa tendência teremos o sinal da correção de D inclinadinho, né? Mais ou menos, né? Uma correção de V mais 2,3, não há dúvida. E ó, 11 horas nós vamos lá novamente aqui, partir para o dia 9 às 11 horas então,
a gente já tinha visto que era 13 graus 27,7 norte. E quanto é a declinação para 12 horas? A 12 horas aqui é 13 graus 27,8 minutos norte. Vê se vocês acham isso aí. 13 graus 27,8 norte. Então, comparando aqui, certo? O que está acontecendo com a declinação de Júpiter? Ela está aumentando. Como ela está aumentando, o sinal da correção de D, que a gente já viu lá no rodapé que é 00, vai ser positivo. A gente vai considerar todos esses dados mesmo sendo zero, porque é importante para o entendimento. É um trabalho didático que a gente está fazendo aqui, certo? Devagarinho. Então, olha lá. Correção de D era 00, mas esse sinal aqui saiu dessa informação aqui, ó. Nós estamos crescendo, né, da declinação de 11 horas para a declinação de 12 horas. Como já falei a vocês, se fosse a mesma, isso acontece às vezes, né? A declinação de 12 horas pode ser 13 graus 27,7, aí a gente iria até uma hora mais adiante para ver quanto é que teria a tendência, se iria crescer ou diminuir a declinação. Tá bom, pessoal? Importante isso. Então, a gente já fez aqui o que foi determinado aqui no item 3. Anotar o valor da correção V ou D. O V é mais 2,3 e D é mais 0,0, certo? Finalmente, o item 4/5, que eu fiz em parte aqui, depois tem só o item 5. Localize a página amarela correspondente a 9 minutos. Então, vamos lá, pessoal. Página amarela. Página amarela, amarela, como eu falei, é lá do almanaque náutico que vocês vão ter a bordo. Esse aqui é só uma cópia, a gente vai procurar as páginas, os nossos acréscimos e correções que são numeradas em algarismo romano. Daí lá tem as várias páginas, de 0 minuto a 59 minutos, e a gente procura, então, 9 minutos aqui, ó. Localize a página amarela correspondente a 9 minutos. Por que a gente vai na coluna Sol Planetas? Porque a gente está fazendo o planeta Júpiter. E por que em correspondência a 30 segundos? Porque o tempo que a gente quer, 11 horas, 9 minutos e 30 segundos. 9 minutos e 30 segundos. Então a gente vai tirar o valor do acréscimo ao ângulo horário de Greenwich do planeta para a fração de hora. Qual a fração de hora? 9 minutos e 30 segundos. Certo? Então aqui está. Então vamos ver qual é o valor aqui para a fração de hora. Sol e planetas, 9 minutos 30 segundos. O valor que eu obtive é 2 graus 22,5 minutos, né? Aqui, ó, Júpiter, 9 de agosto, 11 horas. O AHG a gente já pegou da página diária, certo? Página diária, 84 graus 56,2, pegamos lá para as 11 horas. E aqui o valor do acréscimo, 9 minutos 30 segundos, 2 graus 22,5, tá? Aí está. Essa parte aqui, então, a gente fez. Tire o valor do acréscimo do HG do planeta para a fração da hora. E com o valor de V, aí o valor de V o que é? A correção para ângulo horário. Aquele valor que a gente pegou lá no almanaque náutico, lá na página diária, no rodapé da coluna Júpiter. Lembra? Era mais 2,3. Então, a gente vai ter que entrar aqui, ó. Onde é que a gente entra com esse 2,3, pessoal? Certo? É aqui no dia 9, certo? Ó. No dia 9, as 3 primeiras colunas são de acréscimo, as últimas 3 são, está escrito em cima, V ou D, correção. Então, eu tenho que entrar com esse valor aí no 2,3, é aqui, ó, certo? No 2,3 aqui, até achar qual o valor da correção de V para o planeta Júpiter, né? Então, olha só, entrar aqui com 2,3, vê se vocês acham aí, quanto é que deu para vocês. Vai ser positivo, isso eu já sei. Ó, para 2,3 minutos, a correção de V é 0,4. Esse foi o que eu achei. Olha lá, a correção de V para mais 2,3 é mais 0,4. Tudo bem, pessoal? Tá, então aí esse, ó, diferente do Sol, diferente da Lua, né? A Lua mais parecido com a Lua, né? A Lua também tem a HG, acréscimo e tinha o V também, né? Mas o V da Lua não era no rodapé. O V da Lua, para cada hora, tinha um Vzinho. Então, isso que eu falei para vocês. Para cada astro, tem uma peculiaridade, tem um detalhe específico que vocês têm que ver, têm que saber fazer, porque isso aí vocês vão ter que fazer na prova e na vida, certo? Para poder fazer navegação astronômica, é mandatório, é obrigatório, é compulsório saber empregar o almanaque náutico, tá? Então, isso que eu estou tentando mostrar para vocês, né? Essa folha de informação é para, digamos assim, levar vocês para
conhecimento. E lá no livro do Migens tem também um capítulo que fala sobre isso. Quer ver? Deixa eu ver qual é aqui. Não precisamos das correções. Tem um capítulo do Migens que... Correção das alturas. Deixa eu ver aqui qual é o capítulo do Migens que... Instrumentos náuticos, 24. Não estou achando aqui não. Deixa eu ver se eu... No Migens tem um que tem outros exemplos relativos ao que o Migens... uso do almanaque náutico para obtenção da coordenada dos astros. É o capítulo 23 do Migens. E lá tem exercícios, então, também de Sol, Lua, cálculo do HG e declinação do Sol, da Lua, planeta e estrelas para astros que o Migens fez lá, usando a tabela dele de 1993, tá bom? Então, capítulo 23 é basicamente o que eu fiz aqui nessa folha de informação para o nosso almanaque náutico de 2011, né? Aqui, ó, o Migens tem aqui, ó, quem tiver alguma dúvida em relação a isso, ó, tá? Então, busquem lá que vocês vão ter acesso a essas informações e é fundamental, tá? E para cada um, então, como eu falei, tem um conhecimento diferente, uma especificidade, né? Então, o HG, no caso, né? Como a gente já viu, tanto para o Sol como para a Lua é a soma, né, do HG, do acréscimo, no caso do Sol, ou HG, acréscimo e a correção de Vzinho, né, depois de achado, para a Lua e planetas. Achamos aqui 0,86 graus, 79,1 minutos, tirando 79 menos 60 dá 19,1, vai valer 1 grau, 60 minutos passa para cá, e tendo 0,87 graus, 19,1. Tá bom, pessoal? E finalmente, então, a declinação, né? Já achamos o HG na mesma página amarela, ou seja, a página 6 em romano, né? Que tem 9 minutos e 30 segundos. Na mesma página, localize agora a coluna V ou D com o valor de D. Já achamos o V era 0, e agora o valor de D que a gente tirou da página do rodapé lá de Júpiter era 00, lembra? O D 00, obtido no passo 3, retire o valor da correção da declinação, que será positiva ou negativa, em função da variação da declinação para o aumento de tempo. Certo? Então aí está. Então a gente vai entrar lá na página, né? A gente tem aqui Júpiter, 9 de agosto de 2011, 11 horas, 9 minutos e 30 segundos. A declinação que foi retirada lá da página diária foi 13 graus 27,7 minutos norte. A correção era 0, e a correção aqui também, né, positiva, porque de 11 para 12 aumentava a declinação, vai ser mais 0,0, e a gente chega finalmente, então, à declinação de Júpiter para 9 de agosto de 2011, 11 horas, 9 minutos e 30 segundos. 13 graus 27,7 minutos norte. Safo, pessoal? Então, terceiro astro já verificado. Já vimos Sol, vimos Lua e vimos um planeta, tá? Agora vamos ver cálculo do HG e declinação de Aunilan. Seguindo aqui a nossa folhinha de informação, é página 5, né? Cálculo do HG, todo mundo seguindo aí a nossa folha de informação sobre a ANB. Essa folha de informação que é emprego do almanaque náutico brasileiro para obtenção das coordenadas dos astros, igual aquele capítulo do Migens que eu mostrei a vocês, capítulo 23, né? Então tem aqui e tem lá, vocês podem olhar os dois, verificar, ver se está correto, aprender, enfim, o que vocês têm que fazer é aprender, é isso que eu quero que vocês façam, tá? Então vamos lá, agora a Aunilan, abra o almanaque náutico na página, né? Página 9 de agosto, novamente, né? Voltamos a essa... Sempre que tiver um astro, a gente tem que abrir na página diária. Lembrando que a página diária não é só de um dia, 3 dias, né? No caso, 8, 9 e 10 de agosto de 2011, tá? Segunda ação, ó, na coluna estrelas, retire o valor da ascensão retaversa e da declinação da estrela desejada, porque você já sabe que é a estrela Aunilan, então onde é que está essas coordenadas? Coordenada ascensão retaversa e declinação. Está naquela coluna, né? Coluna estrelas, que fica aqui logo depois dos planetas. Tem que procurar pelo nome o valor, o nome é Aunilan, né? Ela é a ordem alfabética. E aqui tem, então, ó, a RV 275 graus 47,9,
e declinação, é dado aqui também. Sul começa com o lado, 1 grau, 11,6 sul. Então, vamos ver se é isso. Ó. A Unilan, 9 de agosto, 2011, 11 horas, 9 minutos e 30 segundos. A RV, 275 graus. Vê se vocês acham aí, 47,9. E a declinação, 0,1 grau, 11,6 sul. Tá bom, pessoal? Então, a estrela a gente começa assim. Lembra que estrela, ela não tem o HG no almanaque náutico. O que nós temos é o HG do ponto vernal. HG do ponto vernal somado com a RV é que vai nos dar o HG da estrela, lembra? Sempre o ARV é o quê? É um ângulo no equador celeste entre o círculo horário do ponto vernal e o círculo horário da estrela, medido de leste para oeste, né? Se eu tenho o HG do ponto vernal, né? O que é o HG do ponto vernal? O HG do ponto vernal é o ângulo entre o meridiano de Greenwich e o círculo horário do ponto vernal de leste para oeste, também medido no equador celeste. Então, se eu tenho o HG do ponto vernal e tenho a ascensão retaversa, na verdade eu vou ter o HG da estrela, tá certo? Sempre a soma aqui, tá? E a declinação, bom, vamos lá, vamos prosseguir aqui. Item 3 desse exercício vai ser, sabendo que o HG de uma estrela é a soma do HG do ponto vernal, que a gente tem então no almanaque náutico, para o instante da observação com a ARV, a seção retaversa da estrela, que nós já achamos no item anterior. Retire da coluna ponto vernal. Onde é que fica a coluna ponto vernal, pessoal? É a primeirinha aqui, logo depois do T1 na página da esquerda aqui, né? TU, tempo universal, e logo vem o ponto vernal. Não esquecer que você tem que entrar no dia certo, e são 3 dias, né? Página diária com 3 dias, né? Retire da coluna ponto vernal, coluna não é HG do ponto vernal, o valor do seu HG para as 11 horas, é a hora média de Greenwich menor inteira, né? Então depois a gente vai pegar os acréscimos lá na página amarela, tá? Então a Unilan, a hora média 11 horas 9 minutos e 30 segundos, hora menor inteira é 11 horas, certo? Então lá está. O HG para 11 horas, a gente entra aqui, tentem localizar aí, pessoal, 122 graus, 35,9, certo? O HG da estrela, né? Então, se eu somar o HG da estrela, quer dizer, aí só está às 11 horas, eu preciso depois ver essa correção aqui, né? Correção não, esse acréscimo, 9 minutos e 30 segundos, que estrela não tem, nem V nem D, tá vendo? Sol tem o Dzinho lá no rodapé. Lua tem V e D para cada hora. Planeta tem V e D no rodapé. E estrela não tem nem V nem D, só tem o acréscimo. A gente vai ver que só tem um acréscimo aqui, ó. Vamos lá então, prosseguindo. Prosseguindo aqui, finalmente localize a página amarela, correspondente a 9 minutos, e na coluna ponto vernal, em correspondência a 30 segundos, leia o valor do acréscimo ao HG do ponto vernal para a fração de hora. E então, a soma do HG do ponto vernal, que a gente achou ali, da RV, né, todos dois, da HG do ponto vernal e RV na página diária do almanaque náutico, e do acréscimo aí já na página amarela, ou página numerada em romano, ao HG do ponto vernal será o HG de Unilan. Vamos lá, pessoal, dá uma olhada aí nessa página 6 em romano, lembra que está 9 minutos lá. 6 em romano, está lá 9 minutos. E a gente entra então em 30 segundos, vai sair aqui para ponto vernal, vê se vocês acham aí. Meu valor aqui deu 2 graus, 22,9 minutos. Esse que é o acréscimo. Bom, a Unilan, 9 de agosto, 11 horas, 9 minutos e 30 segundos. O HG do ponto vernal para 11 horas, a gente pegou 122 graus, 35,9 foi na página diária lá do HG do ponto vernal. O acréscimo é esse aí, ó, 2 graus, 22,9. Esse vocês acham. E a ascensão retaversa também nós já pegamos, foi aquele item 2, 275 graus, 47,9 minutos. Ascensão retaversa. Finalmente, fazendo a conta, soma, né? Como a gente sempre viu, a HG, né? Ou é a soma do HG mais o acréscimo, ou a soma do HG mais o acréscimo mais a correção de V, ou aqui no caso para a Lua, para a estrela, é HG mais o acréscimo mais a RV para dar o HG de Unilan, certo? Aqui a gente sai do HG do ponto vernal com a RV de Unilan para chegar no ângulo horário de Greenwich de Unilan. Então, 122 mais 2 mais 275 dá 399. As contas estão feitas aí, estão na folha de informação. Vai dar 040 graus, 46,7.
Tá certo, pessoal? Pessoal, é importante entender isso. E vocês vejam, novamente, para cada astro tem sua especificidade, cada astro tem uma maneira de entrar no almanaque náutico, de tirar o V, o D, o acréscimo normalmente é a mesma coisa, o acréscimo não muda, é muito variado, mas para a estrela tem ascensão retaversa, né? A declinação, tem aquela questão do sinal, tem que comparar as declinações para saber o valor da correção do D, tá certo? Então, todos esses detalhes são muito importantes, vocês têm que saber. E não levem essa folha de informação para a prova, hein, cara? Um cara levou e foi pego na prova com ela, né? Só pode levar essa publicação aqui. Na prova, vocês têm que levar essa publicação. Quem não tiver essa publicação na prova, não vai fazer a prova. Vai tirar 0 na prova, tá? Tem que ter essa publicação. Então, se alguém não tem ainda, vai buscá-la, tá certo? Então, prosseguindo agora ao Nilão, vamos ver a declinação. Só a declinação é muito fácil para a estrela. Como a declinação de uma estrela apresenta uma lenta variação, o valor tabulado é considerado constante para cada página diária do NB, 3 dias. Então, o valor que a gente pegou da declinação vale para o dia 8, dia 9 e dia 10. Viram? Bem fácil, né? Estrela, ó, ao Nilão no dia 9 de agosto, às 11 horas, 9 minutos e 30, vai ser para os 3 dias o mesmo valor. Declinação 1 grau, 11,6 minutos sul. A declinação é aquele ângulo medido no círculo horário do astro, no círculo horário de Alnilan, né? Entre o Equador e a estrela, tá certo? Medido no seu círculo horário, sempre, né? Todas as coordenadas medidas no círculo máximo. Então a gente vê aqui que Alnilan fica pouquinha coisa ao sul, né? Um pouquinho abaixo ao sul do Equador. Então, na verdade, Alnilan é uma estrela muito marcante, pessoal. É a estrela central das Três Marias. E quando, por exemplo, se ela estiver nascendo a leste, ela praticamente, ó, ela fica praticamente, ó, ela tem 1 grau 11,6 sul. Ela está quase no Equador celeste. Ela está por pouca coisa. Se você consegue ver Alnilan perto do horizonte, você identifica exatamente onde é leste no seu horizonte, porque ela nasce praticamente a leste, tá, pessoal? Ela tem uma declinação muito próxima do Equador, certo? De 1 grau. Vai de 0 a 90, é 1 grau, tá certo? Então aí está Alnilan. Fechamos então nossos 4 exercícios, né? Fizemos Sol e Lua na aula passada, com os exercícios nessa aula, e agora fizemos a busca das coordenadas astronômicas do planeta Júpiter e da estrela Alnilan. E as respostas aos exercícios propostos, calcular o HG, a declinação do planeta Júpiter e da estrela Alnilan, para os exercícios propostos, né? Faltou essa aqui. Para o dia 9 de agosto de 2011, a HMG 11 horas 9 minutos e 30 segundos foi para Júpiter. Conseguimos que o ângulo horário de Greenwich era 087 graus 19,1, foi o exercício que a gente fez, também está aqui na nossa folha de informação. E a declinação foi 13 graus 27,7 minutos norte. E a estrela central, né, das Três Marias, a estrela central do cinturão de Órion, uma estrela que agora ela está nascendo ainda, hoje vai nascer 4 horas, 5 da manhã, mas à medida que vai passando o tempo, ela vai nascer cada vez mais cedo, vai se aproximar e a gente vai poder vê-la ainda depois do pôr do sol. No verão dá para ver, logo que o sol se põe, dá para ver Alnilan no céu, as Três Marias, no verão. HG de Alnilan 040 grau 46,7, 46,7 e a declinação 1 grau 11,6 sul. Então agora vou passar aqueles 2 exercícios, né? Os 2 diagramas de tempo de Júpiter e de Alnilan, colocando o observador numa posição na Terra, lembrando sempre que para fazer navegação astronômica você precisa ter a sua posição estimada, então a gente vai ter a posição estimada. Aí esse observador naquela posição, ele observou Júpiter e observou Alnilan, porque era no dia 9 de agosto de 2011, nessa hora média de Greenwich, 11 horas, 9 minutos e 30 segundos, então conseguiu essas coordenadas. E com essas coordenadas a gente quer saber então, a partir da posição estimada do observador e das coordenadas astronômicas adquiridas no almanaque náutico, quais são os elementos conhecidos do triângulo esférico de posição: colatitude, ângulo no polo e distância polar, né? Então vamos lá, o primeiro problema, exercício 3, já fizemos o Sol e a Lua, que foi 1 e 2. O 3 é diagrama de tempo de Júpiter.
Um navegante na posição estimada, latitude 73 graus 20 minutos norte e longitude 73 graus 20 minutos leste, né, o mesmo número aqui para norte e leste. Agora, observador, né, lembrando, fazendo diagrama de tempo, né, botar aquela esfera, aquela circunferência que é o Equador Celeste, né, e o norte, o Polo Norte, então, a musiquinha, né, de leste para oeste, ao contrário, em vez de ser da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Tá? É a longitude, calculou para o planeta Júpiter o HG 087 graus 19,1 minutos e declinação 13 graus 27,7 norte. Apresente o diagrama de tempo, tá? Isso é exatamente assim que vai cair na prova. Apresente o diagrama de tempo. Tem que saber fazer exatamente toda aquela parafernália lá. E calcule os 3 elementos conhecidos do triângulo esférico de posição. Também vai cair exatamente assim na prova. Vai pedir a colatitude, o ângulo no polo e a distância polar de Júpiter. Agora eu não sei se vai ser Júpiter, se vai ser Sol, se vai ser Lua, se vai ser planeta ou estrela, tá? Aí a gente fica na dúvida. Vai ser um exercício só. Mas tem que saber fazer todos para poder fazer o que vai cair na prova e somente o que vão cair na vida. Tá, pessoal? Então esse é o primeiro exercício de Júpiter. E para a Unilan, teremos então esse exercício aqui. Diagrama de tempo da estrela a Unilan. Um navegante na posição estimada, latitude 63 graus e 20 norte e longitude 042 graus 40 minutos oeste, calculou para a estrela Unilan o HG 040 grau 46,7 minutos e declinação 0,1 grau 11,6 minutos sul. Apresente o diagrama de tempo e calcule os 3 elementos conhecidos do triângulo esférico de posição. Colatitude, Czinho minúsculo, ângulo no polo, T minúsculo e 1, e a distância polar, P, de Unilan. Então eu convido os senhores, aliás eu vou voltar aqui no exercício 3, né, que vocês não tiveram tempo talvez de copiar, né, esses dados aí, né, passou muito rápido. Eu vou deixar eles um pouco aí na tela, para vocês possam copiar, quem queira fazer, agora temos um tempo aí na aula, a recomendação, a orientação do professor é que faça esses 2 exercícios, pode copiar aí. Vou deixar aí na tela aí um minuto e meio aí para vocês poderem copiar esse exercício 3. Depois vou fazer a mesma coisa com o exercício 4, antes de encerrar a aula, tá bom, pessoal? E eu vou dar o gabarito na próxima aula, tá? Bom, pessoal, vou passar para o outro exercício agora, exercício 4, né? Acho que copiaram todos os dados, esses valores HG e declinação são os mesmos que estão na folha de informação, só essa posição estimada aqui que é uma coisa nova. Então basta copiar a posição estimada, isso aqui, esses dados aqui de Júpiter tem na folha de informação e o que se quer saber são os elementos conhecidos do triângulo esférico de posição, né? Agora aqui exercício 4, então, só para dar mais um tempinho aí para vocês fazerem, né? Para vocês copiarem. Novamente, o HG e a declinação estão na nossa folha de informação, foi o valor que nós encontramos, né? Essa posição aqui que eu coloquei agora, para a gente poder calcular, fazer o diagrama de tempo. Vou dar aí 1 minuto e meio para vocês copiarem o exercício. Sugiro que vocês façam ainda durante essa aula aí. A gente, na próxima aula, vai fazer aí
junto com vocês. Aí vai ver como é que seria a forma correta de fazer o diagrama de tempo e calcular os 3 elementos conhecidos do triângulo esférico de posição. Bom, pessoal, tá? Considero então que vocês já copiaram, conseguiram copiar esse exercício 4. Recomendo então que agora, no tempo que falta dessa aula, vocês façam esses 2 exercícios de diagrama de tempo e calcular os elementos conhecidos, triângulos de posição, tanto do planeta Júpiter como da estrela Unilã. E até a próxima aula, então. Tá? Bom fim de semana para todos aí. Muito obrigado. Tem que desligar aqui. Até logo, pessoal.